o Sr. Mário Coluna. E então foi com ele, foi com outros senhores, como o Sr. Augusto, o Sr. Eusébio, o Sr. Simões, o Sr. Torres, e outros, o Sr. Jaime Graça, que me fui identificando com aquilo que era ter essa... quão importante era um capitão do Benfica. E foi deles que bebi muito para poder, mais tarde, ganhar, portanto, a confiança dos meus colegas, o respeito e a admiração, e também dos adeptos, para estar à altura daquilo que é ser o capitão do Benfica. O sentido de justiça ganha contornos políticos após a Revolução de 25 de Abril de 1974. Com a democracia instalada, o capitão do Benfica dá a cara pelos jogadores na contestação a um regime autoritário que impera ainda no futebol. Adere às lutas sindicais e lidera o movimento contra a lei que deixava os jogadores de tal modo na dependência dos clubes que até para casar tinham de lhes pedir autorização. Desses dias revolucionários ficou o bigode. Como alguns colegas de profissão, Tony mantém-no até hoje como marca de uma geração. No verão de 1977, Tony vive o seu pequeno sonho americano. Abdica do último mês de campeonato e rumo aos Estados Unidos para disputar algumas partidas ao lado do amigo Eusébio no Las Vegas Quicksilver. Depois, regressa à Luz e ali permanece até ao final da carreira. A 24 de abril de 1981, despede-se dos relevados diante do Setúbal. O Benfica vence por 5-1 e Tony ergue o seu último campeonato. Mas seria mesmo o último? Como amar é ganhar e perder. Tony pertence ao restrito lote de grandes jogadores portugueses que nunca participou num europeu ou mundial. Entre 66 e 84, Portugal percorreu um calvário de 18 anos longe das fases finais. Tony, internacional por 33 vezes, teve uma pequena mas doce compensação. Em 72, o Brasil organizou uma mini-Copa do Mundo para celebrar os 150 anos da independência. Sob o comando de José Augusto e com 12 benfiquistas nos eleitos, Portugal bateu sucessivamente Irlanda, Argentina, Uruguai e URSS até alcançar a final. Aí, o Brasil seria mais forte, mas o Maracanã não esqueceria os nomes de Nené, Artur Jorge, Jordão, Humberto ou Tony. Foi um feito, portanto, que foi feito, fomos todos condecorados. Foi um feito porque a gente ganhou há algumas equipas que outrora era impensável ganhar. Estou-me a lembrar, por exemplo, da Argentina, em que ganhámos por 3-1 no Maracanã, que foi uma vitória sensacional. E claro, todo aquele trajeto de... E depois a gente tinha uma missão connosco, portanto, em pensamento, é que, como aquela equipa de 66 tinha feito um grande feito, o José Augusto falava muito nisso. E ele dizia que a gente era capaz de fazer a mesma coisa, éramos capazes de ganhar a mini-Copa. Só que não era fácil, porque a gente tinha equipas como o Uruguai, a Argentina, a própria Rússia, que na altura era a Rússia, que agora tem outros nomes, já está dividida, que era uma potência nessa altura muito grande. E a gente sabia que as dificuldades eram grandes, portanto, quando a gente chegou à final, aquilo foi um deslumbramento total, porque ficámos todos emocionados. E agora sabíamos já que tínhamos uma missão muito difícil, é que íamos apanhar o Maracanã ali com 200 mil pessoas, se calhar ali com 5 mil portugueses e o resto de brasileiros, a torcer para o Brasil, com aquela equipa que tinha sido campeão do mundo. Eu acho que a gente jogávamos sempre tão bem. O José Augusto foi inteligente, porque o Benfica fez a seleção à base da equipa do Benfica e não levou o Simões, que tinha o húmero partido, e não convocou estranhamente o Vitor Martins. E a mini-Copa, de facto, foi um marco inolvidável. Poucas pessoas passaram pouca importância, ou muita, a esse facto, mas Portugal, aquilo foi um pequeno campeonato do mundo, Portugal fez jogos espantosos. Mas eu penso que foi uma época boa. Uma época boa. Repare, nós tivemos um período, e foi pena talvez nessa altura, foi que a nossa grande dificuldade era as qualificações. Nós tínhamos dificuldade em nos qualificar para as fases finais. E porquê? Talvez porque nós ainda éramos dos países semi-profissionais.
os outros países, para já havia muitos menos países que eram qualificados. E depois havia países que estavam muito adiantados em relação a nós. Portanto, e tivemos um período em que tínhamos bons jogadores, mas o que é certo é que faltava aquela pontinha para a qualificação. E esta minicopa não houve qualificação, foi uma minicopa no Brasil em que reuniu as melhores equipas, das melhores equipas do mundo, e nós fizemos um percurso muitíssimo bom, até perdemos com a final com o Brasil no último minuto, 1-0, com o gol do Jairzinho, mas fizemos uma minicopa que foi de facto um momento alto, não só pela parte desportiva, mas também pela parte social, porque o Brasil, tivemos 30 e tal dias no Brasil e acho que foi uma boa recordação, uma boa experiência. Tinha passado apenas um ano desde que Tony deixara os relevados quando chegou uma notícia surpreendente. O recém-chegado técnico Sven-Göran Eriksson convida-o para adjunto. Grande conhecedor do futebol nacional e da equipa encarnada, Tony vai fazer uma dupla perfeita com Eriksson. O sueco traz o conhecimento técnico-tático e a sofisticação de jogo. Tony, a dimensão humana e um pequeno elemento mágico, a mística. Em 2 anos, Eriksson e Tony vão arrecadar 2 campeonatos, uma taça e uma final da Taça UEFA. Ele era mais novo do que eu, e é mais novo do que eu, naturalmente. Portanto, houve também uma certa empatia e de ele também perceber que alguém que estava aqui era para colaborar, para o ajudar a que se integrasse, portanto, num futebol diferente daquele que ele vinha, de saber para que clube é que ele vinha, porque era preciso perceber, portanto, a história do Benfica e depois saber qual era o meu papel dentro daquela estrutura técnica. O João Martins, que era o presidente da altura, confiava plenamente porque sabia quais eram os valores e os princípios que eu defendia, sabia qual era a história do Benfica, tinha tido anos em que fui capitão do Benfica, capacidade de liderança que tinha para poder ajudá-lo. Ele foi o adjunto que lá nos construiu em Bélgica e lá aprendeu com Eriksson e Tony faz um grande trabalho. Quando Skovdahl foi embora, ele continuou e fomos campeão com o Tony 2 vezes e um final. Bom, o Tony, curiosamente, e juntamente com um outro grande treinador que passou pelo Benfica, com o Eriksson, para mim, fizeram parte da melhor dupla, se podemos falar assim, de treinadores ou de equipa técnica que fez parte, que passou pelo Benfica. Foi também uma época de bastante sucesso, dava gosto ir ver o Benfica ao estádio. He's a friend, and I speak regularly to him, of course. Every time I'm here, we are out eating. We were out eating last week. And I know his family, of course, his wife, his children, so yeah, he's a good man. He's not a good man, he's a fantastic man. As a coach, as a manager, and as a human being. Em 1984, o meritório trabalho como adjunto vai valer num convite da Federação Portuguesa de Futebol. Impossibilitado de disputar qualquer europeu ou mundial enquanto jogador, Tony ia agora integrar o quarteto de treinadores que levaria Portugal às meias finais do Euro 84. Será necessário esperar 20 anos para ver uma seleção nacional fazer melhor. No Benfica as épocas passam e Tony mantém-se como fiel da balança. Chernay, Mortimor, Skovdahl, treinadores de proveniências e personalidades distintas vão passando pela luz, mas Tony a todos serve como braço direito. Quando Skovdahl é despedido à 12ª jornada do campeonato 87-88, o presidente João Santos compreende que o homem certo para o lugar está mesmo ali sentado no banco todos estes anos. O passado e o futuro de Tony encontram-se em Coimbra, no primeiro jogo como treinador principal. No fim, o placar determina Académica 2, Benfica 4. O treinador que contratámos
na altura um dinamarquês, o Skovdal, que era um treinador que vinha com... Porque nós pretendíamos na altura um treinador jovem do estilo Eriksson. Aliás, era o Eriksson que nós queríamos de regresso nessa altura, mas que não conseguimos porque ele tinha compromissos que não lhe permitiram vir. E em determinada altura, pelo resultado, tivemos de chegar à conclusão que tínhamos que substituir o treinador. E como tínhamos o Tony internamente, que tinha grande capacidade, e era um estudioso do futebol, e um amigo dos jogadores com os quais ainda tinha jogado, em relação a alguns deles, entendemos que devíamos dar a oportunidade ao Tony. E assim foi. Um treinador que cresceu com os jogadores, porque os jogadores, alguns foram colegas dele, e havia ali já uma amizade, jogador, treinador adjunto, é diferente. Há respeito, é evidente, era treinador adjunto, havia assim um respeito, mas a amizade era diferente do treinador principal. O treinador principal é mais reservado. E nós apoiamos o Tony, por isso víamos nele qualidades, e é um treinador com muita qualidade, com conhecimentos, e tinha a felicidade também de ter jogadores responsáveis, e nós apoiamos muito e conseguimos ter sucesso também com ele. Eu devo dizer que, como treinador, ele é profundamente dotado, por ter-se-á, como todos nós temos, um ou outro senão na apreciação, mas que é de uma dimensão de luta fantástica, de uma dignidade impecável no seu perfil. Skovdal perdera 3 jogos e empatara 2 nas primeiras 12 jornadas. Consciente de que o campeonato está perdido, Tony aposta agora na Taça dos Campeões Europeus. Vinga a perda da Taça UEFA eliminando o Anderlecht nos quartos de final e bate o Steaua de Bucareste nas meias. Na final, os penaltis ditam a vitória do PSV. No primeiro ano como treinador, trabalhando com uma equipa sem ânimo, montada por outro técnico, Tony tinha conseguido o impossível, levar o Benfica de regresso a uma final da Taça dos Campeões 20 anos depois. 20 anos depois nós estávamos numa final europeia, por isso cumpriu-se aquilo que foi um objetivo definido quando da nossa entrada, a minha e outros elementos da equipa técnica, onde estava o Josualdo, e penso que foi uma aposta ganha, essa de uma presença na final. Claro que as finais, elas são para se ganhar, não são para se jogar, mas o PSV era uma equipa mais forte que o Benfica, mas contudo, 2 anos depois, estava numa nova final com o Milan. No ano seguinte mantém-se como treinador principal. Constrói uma defesa intransponível com Mozart e Ricardo Gomes e recruta Vata, que seria o melhor marcador do campeonato. No fim do ano, Tony entra na história. Dá o 28º campeonato ao Benfica, torna-se o segundo português a levar os encarnados ao título e é até hoje o único homem a saber o que é ser campeão pelo Benfica como jogador e treinador. Sim, na época de 88, 89, portanto nós tínhamos vindo de uma época em que jogámos a final da Taça dos Campeões Europeus, houve algumas saídas, refez-se a defesa com o Ricardo e com o Vata nós acabámos por fazer um campeonato em que fomos o melhor ataque e a melhor defesa. 60 golos marcados e 15 sofridos. Era um treinador defensivo, segundo para a época. Aliás, foi um estigma que sempre tive aqui dentro do Benfica, era um treinador defensivo. Procurei sempre um equilíbrio entre aquilo que os treinadores procuram, que é não ser uma equipa vulnerável aos contra-ataques do adversário e manter sempre a equipa com 4, 5 ou 6 jogadores para finalizar e ter sempre a equipa compensada em termos defensivos. Foi uma caminhada notável nessa altura, porque enquanto o Fogo mantinha a sua equipa, nós tivemos que refazer. A humildade foi sempre um dos traços mais fortes de Tony. Treinador campeão, aceita voltar à condição de adjunto quando João Santos aposta no regresso de Eriksson. O presidente acreditava que o Benfica podia voltar a ser grande na Europa e que o sueco seria o homem certo para liderar o projeto.
de certa forma, não se equivocou. O Benfica alcança a 7ª final da Taça dos Campeões.